Olá, sou o Padre Márcio Jesus dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Seja bem-vindo aqui no Evangelho meditado no quadro da Missão Deus é Mais. O Evangelho deste domingo é Mateus capítulo 24, versículo de 37 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Homens e mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos agora no primeiro domingo do Advento. Chegamos ao início de mais um ano litúrgico, no ano chamado o Ano A, dedicado aos estudos do Evangelho de São Mateus. Assim começamos o chamado do tempo do Advento. O que vem ser o Advento? O que é o Advento? O Advento quer dizer espera das coisas que hão de vir. E o centro dessas coisas é Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Advento é o tempo propício de espera. Espera que deve estar unida à esperança, à doce esperança dos cristãos contra toda a esperança humana. E justamente nesse primeiro domingo do Advento somos chamados, a estudar, a refletir, a viver o Evangelho escrito pelo evangelista Mateus. Com Mateus, caminharemos neste ano chamado de Ano Litúrgico A. Para entender bem o Evangelho de São Mateus, é necessário termos presente as 5 linhas mestras deste Evangelho. No caso, a primeira linha é acerca do Sermão da Montanha. O segundo é o discurso sobre a missão dos apóstolos. O terceiro é o discurso sobre as parábolas do reino de Deus. O outro é sobre o discurso sobre a instrução dos apóstolos e o discurso escatológico, isto é, sobre as últimas coisas que acontecerão com o homem e com a mulher. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, portanto, fala sobre o batizado. O batizado ideal é aquele que está sempre vigilante. É aquele que está sempre atento. É aquele que está sempre preparado para acolher o Senhor que vem. É aquele que está sempre em prontidão. O Evangelho que nos é proposto neste domingo, tão importante para nós, primeiro domingo do Advento, apresenta alguns dos motivos que impedem o homem de acolher o Senhor que vem. No caso aqui, fala da opção por gozar a vida sem ter tempo nem espaço para compromissos sérios com o Senhor. Por isso, nesse Advento, somos chamados a rever a nossa postura, a rever a nossa história, a rever o nosso ponto de vista de fé. Bom Advento para todos, que todos possam viver unicamente o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.